turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para nós revisarmos sobre o que vimos acerca do conteúdo de história na semana passada. Nós vimos sobre uma música, né? Dias de Memória. Nós vimos sobre a música de Zumbi, do Jorge Benjor. Lembra desse livro aqui? Lembra? E aí vocês pesquisaram quem foi Zumbi. Quando nós falamos de escravidão no Brasil, sobre afrodescendência, não tem como não falar de Zumbi dos Palmares. Mas, professora, Zumbi? Quem que foi Zumbi? Que é esse nome, né, de morto-vivo. Vou explicar para vocês quem foi Zumbi. De acordo com a minha pesquisa, e que eu sei que vocês também pesquisaram, Zumbi, também conhecido como Zumbi dos Palmares, ele era um negro que nasceu aqui no Brasil em 1655, então tem muito tempo que ele nasceu no Brasil. E ele nasceu livre, ele era um bebê livre porque ele nasceu na região do Quilombo. O que é Quilombo? Quilombo era um lugar para onde os negros escravos fugiam. Como eles eram escravizados, comprados pelos seus donos, como se fossem objetos, que coisa mais horrorosa, eles sofriam muito, eles trabalhavam muito, sofriam castigos. E quando eles conseguiam fugir, eles iam para o meio da mata e construíam esses lugares que se chamavam quilombos, ok? Esses quilombos eram lugares escondidos, porque se os homens brancos descobrissem, né, capturava todo mundo de volta e esses negros eram castigados mais ainda por terem fugido. Então, Zumbi, ele nasceu livre, ele nasceu num quilombo. Só que quando ele fez 6 anos de idade, ele foi capturado com apenas 6 aninhos e entregue a um padre. Tem até o nome desse padre aqui. Ele foi entregue a um padre e ele foi criado por esse padre, ele estudava todos os dias, ele aprendeu português e latim. Então, ele teve essa oportunidade de aprender outras línguas. E quando ele cresceu, ele ficou muito revoltado porque ele não queria ver o povo dele escravo. Consegui encontrar, olha só. Ele foi entregue ao padre Antônio Melo, quando ele tinha só 6 anos. Então, ele estudou o latim, português, e ele ajudava nas missas diariamente. Só que quando ele foi crescendo, ele foi ficando revoltado. Ele queria liberdade para o povo dele, até porque ele tinha nascido livre. E ele não gostava de ver as pessoas sendo escravizadas. Então ele se tornou um líder. E ele ajudava os escravos a fugirem. Então os africanos escravizados eram ajudados por Zumbi. Então ele fazia grupos para ajudar os escravos a fugir, a lutar. No caso, utilizavam a capoeira como uma forma de luta. E ele se tornou uma lenda, conhecido como Zumbi dos Palmares. Por que o nome Zumbi? Zumbi, na língua africana, significa fantasma, alma de uma pessoa que faleceu. Então, ele era uma lenda, ninguém conseguia pegar o Zumbi, ninguém conseguia matar ele. E ele era perseguido por todo mundo, porque ele libertava os escravos, ele liderava o Quilombo dos Palmares, que era um dos maiores quilombos. Então, ele era uma lenda. Então, não dá para falar sobre escravidão sem lembrar de Zumbi, que foi uma pessoa importante que lutou também contra a escravidão. Infelizmente, Zumbi foi morto em 1695, 20 de novembro de 1695, porque denunciaram o esconderijo dele. Então, conseguiram encontrar Zumbi e acabaram matando ele. Só que ele é um dos grandes símbolos da luta dos negros contra a escravidão. Por isso é tão importante lembrar dele, ok? Se você tiver pesquisado, eu fico muito feliz que você conseguiu me ouvir um pouco acerca de Zumbi, tá bom? E sabendo que é muito importante conhecer sobre esses fatos históricos, ok? Então, na aula de hoje, nós vamos continuar estudando um pouco sobre memória africana, escravidão e afrodescendência. Porque todos nós somos descendentes de índios, e negros africanos e também dos europeus, né? Nós somos essa misturinha que o Brasil é. E nós devemos respeitar
cada um com a sua cultura e sua forma de ser, ok? Então agora vocês vão me acompanhar na atividade. Pega o seu livro de história na página 38. Vamos lá, galerinha. Lá na número 1 tá pedindo para pesquisar quais regiões da África vieram os grupos de africanos que foram escravizados no Brasil. Então, de acordo com a pesquisa que eu fiz, os africanos vieram principalmente do centro-oeste. Então a gente vai escrever do centro-oeste e oeste e sudeste da África. Oeste e sudeste da África. Foram de onde os africanos vieram inicialmente. A maior parte veio de Angola, então nós temos muitos angolanos, e Moçambique. São palavras bem comuns, a gente costuma ouvir, né? E depois, muitos vieram do Golfo. Tá bom? Então, vieram principalmente africanos, angolanos. Eu não sei se fala moçambiquenhos, não sei. Vieram de Moçambique, ok? Número 2. Quais foram os dois grandes grupos africanos forçados a migrar? Os africanos, assim como os índios, eles possuem tribos, ok? E são várias tribos. Cada tribo tem sua cultura e sua linguagem. Não vamos pensar que africano é tudo igual. Igual a gente fala que índio é tudo igual, e não é. Então existem várias tribos. Os principais grupos africanos que vieram para o Brasil foram os bantus e os sudaneses. Depois eu vou deixar um videozinho para vocês compreenderem melhor sobre a cultura bantu e os sudaneses, ok? Então foram essas duas principais culturas que vieram aqui para o Brasil. E aí tem um poema que eu vou ler para vocês para responder essas informações. Vamos lá? Eu só gostaria primeiro de ressaltar sobre esta palavrinha que vocês podem se assustar com ela. E eu gostaria de explicar o que ela significa. Desgraçados. Tia Jennifer, você falou um palavrão? Não. No caso aqui, essa palavra significa sem graça. Não é sem graça de ser engraçado. Na nossa vida nós temos muitas graças. Por exemplo, graças a Deus nós temos comida, nós temos uma casa, nós temos família, certo? Essas são as graças que Deus nos deu. Nós somos cheios de graça. Quando o anjo foi falar com Maria, ele falou que ela era cheia de graça, porque Deus escolheu ela para ser mãe de Jesus. Nós somos cheios das graças de Deus, porque Ele ilumina nossa vida. Uma pessoa, quando fala no poema que está nessa situação de desgraça, quer dizer que ela não tem nada na vida, ela perdeu tudo. Ela não tem para onde ir, ela não é amada, ou ela não se sente amada, ela não tem comida, ela não é amparada. Professora, isso é um palavrão? Na nossa cultura é. Só que essa palavra é utilizada para indicar essas pessoas que não tem nada na vida, tá bom? Então não se assuste com essa palavrinha aqui. Nesse estudo que nós estamos fazendo, ela não é como um palavrão. Professora, então eu posso falar essa palavra? Não, melhor não, tá bom? Vamos entender o sentido dela aqui para resolver a atividade, combinado? Então vamos lá. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Então aqui, alguém está falando com Deus, né? Senhor Deus dos desgraçados, Deus, olhai por nós que estamos sem a sua graça. Me diz, Senhor, se é loucura ou se é verdade, tanto horror, tanta coisa ruim. Provavelmente foi um negro que poderia estar falando isso, né? Por quê? Porque esse poema, ele se chama Navio Negreiro. Lembra que vocês estudaram que os africanos vinham para o Brasil num navio, um deitado em cima do outro, muitos morriam porque não tinha comida nem água.
não tinha espaço, eles ficavam doentes. Então eles estavam clamando: Senhor Deus, todo esse horror que está acontecendo com a gente, que é isso, né? Então, é alguém falando: Deus, olhai por nós, nos ajudai, porque nós não temos as vossas graças. Olha o que está acontecendo com a gente, estão tirando a gente da nossa terra, dentro de um navio sujo, escuro, estamos ficando doentes, estamos morrendo, né? É isso que esse poema quis nos dizer. Ele está perguntando assim, ó: quem é o autor do poema? O autor desse poema é Castro Alves, tá bom? Então, nós vamos escrever aqui: Castro Alves. Qual é o nome do poema? O nome desse poema, como eu já falei, é Navio Negreiro. Navio Negreiro. Retrata essa situação que os negros eram submetidos a vir para o Brasil, certo? Depois pergunta: em que ano ele foi escrito? Esse poema, ele foi escrito em 1868. 1868. Aqui não consta, tá bom? Mas ele foi escrito nesse ano. E sobre o que é este poema? Então, fala do horror que os escravos viviam nos navios. Então, a gente vai escrever aqui, ó: trata dos horrores dos escravos a bordo dos... É difícil, tia Jennifer, ser canhota, né? Não dá pra ver o que eu escrevo. A bordo dos navios. Ok? Então, vamos lá. Página 39 agora. 39 comigo. Tá focando? Nós temos uma imagem que é uma iconografia. O que é uma iconografia? É a representação de algo visual por meio de imagens ou símbolos. Então, está representando alguma coisa que realmente aconteceu. Ela é mais conhecida, ela é muito conhecida e importante sobre o tráfico de africanos no Brasil, tá bom, gente? Então, esse é um quadro que mostra, por exemplo, os negros nas senzalas, onde eles dormiam. Olha só, tinha cama confortável e espaço para qualquer um. Eles tinham roupa? Mal tinham roupa, gente. Olha como eles recebiam alimento. Aqui, tá vendo? Na verdade, eu vou corrigir, eu falei errado. Não é na senzala, tá? É no navio. Isso aqui é dentro de um navio. Então, olha como eles vinham. Não tinha cama, sem roupa, jogados. Alguns estão até presos. Então, esse aqui é dentro de um navio negreiro. Corrigindo, não é na senzala. Mas a vida deles na senzala era muito parecida, tá bom? E ele pediu pra gente pesquisar quem é o autor dessa obra. O autor dessa obra se chama Johann Moritz Hugendas. Johann Moritz Hugendas. Ok? Vamos ver se vai dar pra ver. Johann Moritz Hugendas. Qual que é o nome da obra? O nome dessa obra é o mesmo do poema Navio Negreiro. Navio Negreiro. Ok? Em que ano que ela foi feita, essa obra? Foi em 1830, aproximadamente. Não tem um ano certo. Então, vamos colocar aqui, aproximadamente. Ok? E o que essa pintura retrata? Então, nós vamos escrever. Retrata o navio negreiro e as condições que os escravos eram submetidos. Então, é isso que vocês vão escrever. Retrata um navio negreiro e as condições a que os escravos eram submetidos. Ok?
Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Que tenhamos visto mais um pouco sobre a história da África no Brasil, que infelizmente não foi muito bonita, mas que deixou muita cultura que nós precisamos respeitar e valorizar. Então, um beijo para vocês e fiquem com Deus.